Ai de vós, é a palavra de hoje, desta quarta-feira, continuidade do Evangelho de segunda, onde falávamos do fariseu, e hoje Jesus vai mais no cerne. Ai de vós, fariseus e hipócritas, que pensam em belas figuras públicas, que pensam por demais nas suas aparências e por dentro são podres. Ai de vós que vos preocupeis com o externo e por dentro não tem um pingo de preocupação em se organizar como deveria ser organizado. Ai de vós que constroem belas sepulturas, mas por dentro são vazios. Ai de vós, fariseus e hipócritas, que vivem buscando uma aparência social, se vestindo com belas vestes diante da sociedade e por dentro não tem o mínimo de decência de viver aquilo que pregam. E aí a gente vai percebendo que cada vez mais o nosso cristianismo nos pede autenticidade. A aparência ela é superficial e passageira. E o ser humano se preocupa por demais com a aparência. Não devemos ser relaxados. Não devemos ser porcos, sujos. Mas a aparência, ela não é tudo. O cuidar de si é importante, mas transformar a própria pessoa em um culto de si mesma, para ser cultuado pelas pessoas, criando momentos de louvores em torno de si, revela uma mente vazia, um coração amargo e um coração que não se sustenta, porque precisa do reconhecimento das pessoas. Tem pessoas, tem realidades que têm uma aparência belíssima e tem uma preocupação exacerbada com essa realidade para que possa ser visto em grandes rodas sociais, onde as pessoas perdem literalmente, muitas vezes, a própria realidade do controle de seus pensamentos, porque se torna o centro da atenção por onde passa. E ai se eu não for o centro da atenção, ai se ninguém virar o olho para me ver, ai se ninguém alimentar por mim, nossa, ai. É como se tudo aquilo que havíamos feito se perdesse. Aonde está de fato a nossa preocupação? Porque do que adianta por fora uma bela viola e por dentro pão bolorento, que embolora, que apodrece, sepulcro caiado. Percebemos uma realidade de hoje que cultua o corpo, mas não é capaz de alimentar a alma, não é capaz de se preocupar com aquilo que realmente interessa. Como eu disse, não estou dizendo que devamos ser porcos, sujos, relaxados, mulambentos. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo do exagero de uma aparência e pouco se lixando por uma questão realmente de alma. Somos fiéis em nossos exercícios, somos fiéis naquilo que nos determinamos para um bom corpo. Talvez na mesma intensidade deveríamos ser fiéis com o nosso espírito, porque o corpo passa, essa realidade acaba, essa realidade cedo ou tarde vai ser comida pelos vermes embaixo da terra, tudo passa, permanece as belas fotografias e o restante. O que eu levo? Do que adianta uma aparência belíssima se eu não sou capaz de tratar as pessoas com respeito? Se eu não sou capaz de respeitar as pessoas? E não é a minha aparência, não é a minha situação que me dá o direito de fazer aquilo que eu bem entendo e muitas vezes se aproveitando da minha situação física para levar vantagem. Não. É uma atitude de espírito que me faz mais homem e mais mulher. Eu não posso achar desculpas na minha realidade externa.
Eu não posso justificar os meus erros dizendo das minhas condições físicas. Eu deveria pensar cada vez mais na minha atitude de alma, de espírito. E aí sim, o corpo, a aparência ganha um sentido e não está em primeiro lugar. Aí sim, talvez a minha limitação física, talvez a minha situação física ganhe um sentido e não uma vantagem. Mas aí nós vamos começando a equilibrar espírito e corpo, alma e atitude. E não escutaríamos talvez ai de vós, fariseus e hipócritas, que constrói belas sepulturas e esquece que aquilo que vai ser colocado dentro, cedo ou tarde, apodrece. Não apodreçamos na vida, mas cuidemos para que possamos ser bons homens e boas mulheres, que não significa que somos perfeitos, mas que estamos a caminho de tal perfeição, aprendendo com os nossos erros e fazendo com que eles diminuam, para que talvez apareça muito mais Deus, que eu possa diminuir para que Deus possa aparecer. Interessante que esses dias uma pessoa falou para mim: nossa, padre, me decepcionei com o senhor, não esperava uma atitude dessa do senhor. Falei, graças a Deus que você se decepcionou comigo, porque eu sou limitado, eu sou humano, eu também erro. Eu agradeço que a mensagem de Deus esteja acima da minha pessoa, porque não é em mim que a senhora deve se firmar, mas é nele. Porque eu, como você, nós somos instrumentos dessa mensagem, mas não somos os detentores da verdade. Ai de vós, que Deus nos livre desse ai de vós no dia de hoje. Que Deus te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.